Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo apresentar estudo diário da Bíblia. Nessa semana vamos continuar o estudo da semana passada, que terminou ontem, sexta, hoje, sábado, dia 26 de abril do ano jubileu. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica? Nós estamos viajando pelo mundo maravilhoso da história. O autor Sean Bonstra está nos levando para o fascinante mundo da profecia bíblica. A profecia bíblica, especialmente Daniel e Apocalipse, mostra-nos o futuro ancorado no passado. As Nações, parte 2. Semana passada, só para revisar, o autor Sean Bonstra nos mostrou que, no princípio, as grandes cidades foram fator importante de integração, de poder. O autor nos mostrou Nimrod, o primeiro fundador de cidades. A Bíblia diz em Gênesis, não vou lembrar agora, que ele era poderoso diante do Senhor. Então o autor fez questão de dizer, ele era poderoso no sentido de que ele afrontava a Deus. Nimrod foi o fundador de Nínive, uma das grandes capitais do passado. Se você não conhece muito Nimrod, você pode ter uma ideia de como ele é a partir da vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o imperador de Babilônia. O rei da Babilônia, aliás, tem uma peça intitulada Nabucco, que é o apelido carinhoso para Nabucodonosor, ópera famosa do italiano Giuseppe Verdi. Nessa ópera, o autor mostra a vida de Nabucodonosor, só que ele mostra de modo artístico. Tem algumas nuances da vida de Nabucco. A mais importante é que Nabucodonosor era um tirano e subjugou os povos. Ele matava, trucidava, depois assava no forno. Ele matou reis e seus filhos. Só que no final, enfrentando a Deus com a sua valentia humana, como fez Nimrod, Nabucodonosor se deparou com a magnitude, com a magnanimidade do grande Pantocrator, Deus, o vigia das pessoas. E aconteceu com Nabucodonosor o mesmo que acontece com nós outros. Quando nós nos deparamos com Deus, o resultado é conversão. Nabucodonosor se converteu. Vai lá, leia Apocalipse, leia o livro de Daniel, especialmente o capítulo 1 e 2, porque vai ser exposta ali a vida do imperador Nabucodonosor. Interessante que o capítulo 4 de Daniel é a narrativa de Nabucodonosor, de como ele se deparou com Deus, o Criador, o grande Pantocrator, e como que ele se converteu, depois de ser
tornado um jumento, ficava no campo, sendo molhado pelo sereno, comendo palha como boi. Sim! Então, se você conheceu Nabucodonosor, certamente você conheceu Nimrod. Então foram cidades que subjugaram todos os povos e, além disso, desafiaram a Deus. Nínive, Babilônia e Roma. Roma é descrito no capítulo 2 de Daniel como o quarto reino da terra, e diz que esse quarto reino subjugaria os povos de Deus de modo a dominar sobre as nações. Roma é fascinante. O reino de Roma começou lá pelo ano 500 e pouco, antes de Jesus. Não lembro agora qual foi a data. Mas nós vamos ver na semana que... por esses dias. Amanhã ou depois vai ver o detalhe lá em Daniel 2. Subjugou o povo, os povos, inclusive o povo de Deus. E... desculpa, eu tô com sono. E pasme! Segundo a profecia bíblica, esse quarto reino subsistiria até o final dos dias, quando o quinto reino, o reino de Jesus Cristo, assumiria, e aí seria um reino eterno que duraria para sempre. Ou seja, segundo a profecia bíblica, nós estamos vivendo nos dias do quarto rei, e é o mesmo reino da época de Jesus. Sim, reino romano. O trono de Deus aqui na terra, vírgula, o trono do homem aqui na terra está vacante. Então, por esses dias vai se começar o conclave, que é o ritual para eleger o próximo pontífice romano. Parece que não, mas isso tem alguma importância histórica. Nenhum poder no mundo subsistiu tanto tempo. Esse poder romano está no esse poder está no poder, engraçado, né? Esse poder romano já está no controle da vida humana há quase, se não mais, de 2000 anos. Parece loucura que eu estou falando, mas não. Você pode não crer, mas é verdade. O Estado do Vaticano, o menor estado do mundo, é hoje quem dá as cartas. Quando o rei de Roma morreu, quando faleceu o Papa Francisco, todo mundo, cristão e não cristão, convergiu a Roma. Quando o primeiro rei de Roma, em 1929, foi entronizado, pouquíssimas pessoas participaram. Só ali o próprio rei da Itália, Mussolini, né? E um ou dois. Agora, meus amigos, há uma grande concorrência para participar das cerimônias do Vaticano. Tanto as cerimônias fúnebres, como está acontecendo agora do Papa Francisco. Eu estava até vendo um ritual bem sinistro. A internet ela é terrível. Porque eu não acompanho notícias justamente para não me contaminar com essas modas. Mas volta e meia você vê uma imagem no Facebook, no YouTube, e aí estava mostrando o funeral. Aí tinha uma legenda assim: é o funeral de um papa? Ou é uma cena de um filme como o de Harry Potter? Realmente é muito sinistro.
Parecia um desfile da Ku Klux Klan. Muito bem. Nós temos que saber que Deus está no controle da situação, ainda que Ele não controle coisa por coisa, porque Deus não é controlador. Deus, Ele é o grande poderoso, mas Ele nos dá uma coisa chamada livre-arbítrio. É por isso que tanta maldade há na Terra. Nós temos aí em cima várias séries falando sobre isso, inclusive a história de Daniel, Apocalipse. A lição do trimestre passado, que acabou em março, ela falou muito sobre o livre-arbítrio e como as coisas acontecem aqui, debaixo do sol. Muito bem, o verso para você inculcar: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou o exaltado entre as nações, sou o exaltado na terra. Salmo 46, 10. Decore isso, que é muito bom. Deus é soberano. Não importa o que os homens pensem, que saibam, não importa o que os homens achem que sejam, Deus é poderoso e Deus está no controle da situação. Versos para estudarmos essa semana. Essa semana vai ser densa, viu? Prepare-te. Gênesis 2, 9 a 17. Daniel 2, 31 a 35. Leia todo o capítulo 2 de Daniel. Isaías 17, 15. Perdão. Isaías 17, 12 e 13. Daniel 7, 1 a 3. Leia todo o capítulo 7 de Daniel. Romanos 3, 10 a 19. Apocalipse 12, 15. Apocalipse 12, 16. Apocalipse 10, 1 a 11. Leia todo o Apocalipse 12. Pelo amor de Deus, leia com atenção para que você entenda do que eu estou falando essa semana. Essa semana nós vamos procurar esclarecer para você como que a profecia bíblica acontece, como que a história é confirmada pelo profeta através dos acontecimentos que ele vai narrando. E nós vamos nos apegar a Daniel e a João. Daniel escreveu o livro que leva o seu próprio nome. João escreveu 2 livros, um que leva o seu próprio nome e um chamado de Apocalipse. Apocalipse é revelação. É pouco tempo para a gente falar tanto que vamos ter que falar essa semana, mas eu prometo que se você tiver paciência, a gente vai chegar lá junto. E se por acaso ainda ficar alguma dúvida, por favor, anote aí nos comentários. Você pode entrar em contato comigo através do e-mail vigiadaspesoas@gmail.com. Eu sei, o estudo é muito denso. Então por isso ele carece de muita atenção. O autor ele colocou aqui em 2 semanas estudo que levaríamos 1 ano para compreender melhor. 3 meses já estava bom, já daria para a gente dar uma bela compreendida. Mas sigamos à frente. Se você chegou até aqui, com certeza você é um inscrito do meu canal. Muito obrigado. Então, compartilhe o vídeo. Se por acaso você ainda não se inscreveu, faça-o já. Ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda e que era sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado, a morte. Assim, o levassem na pessoa de Jesus Cristo à cruz. As pessoas acham que Deus intentou fazer tudo o que aconteceu aqui conosco na terra de outra forma,
De que outra forma ele poderia ter demonstrado de modo impactante seu amor pela humanidade? A ideia é que Deus precisava que a humanidade pecasse. Olha, que ridículo! Alguns acham que o que está acontecendo aqui é apenas um laboratório. Deus está usando o homem como cobaia. Deus precisava que o homem pecasse. Uau! Então parece que é tudo figurinha, tudo jogo de cena. Não é, meu amigo, meu irmão. Não é. Nós estamos vivendo o resultado de nossas livres escolhas. Satanás escolheu o lado que queria e nós hoje fazemos o mesmo. A gente escolhe o que quer fazer, o que quer não fazer. Essa ideia, diz o autor Shawn Bonstra, é horrível. Claro que é. Por quê? Porque nós colocamos maldade que não há em Deus. Jamais foi intenção de Deus, o grande Criador, o grande Pantocrator, que Satanás ou a humanidade pecassem. Cada um fez o que o seu livre-arbítrio permitiu fazer. A rebelião contra Deus foi uma tragédia de grandes consequências, tanto no céu como no Éden. Nossa alegria em Deus teria permanecido completa se nossos primeiros pais não tivessem desobedecido. Se o primeiro casal, Adão e Eva, tivesse obedecido a Deus, como ele mandou lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, acho que é Gênesis 3, hoje nós estaríamos vivendo num paraíso eterno, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o homem, usando de seu livre-arbítrio, decidiu, de livre e espontânea vontade, com sugestão do arqui-inimigo de Deus, desobedecer ao mandado de Deus. Nesta semana, meus amores, nós continuaremos examinando os problemas causados pela queda da humanidade e vamos analisar o desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. Babilônia está no comando de tudo. João está gritando, cuidado, é Babilônia. Essas verdades são reveladas poderosamente no livro de Daniel. Uau! Daniel é conteúdo denso, conteúdo difícil de ser compreendido. Além de ler e reler, você precisa orar muito. Falar em oração. Poderoso Deus, vigia das pessoas. Por misericórdia da tua humanidade pedimos, traga-nos iluminação para conhecer qual sejam os seus desígnios para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo pedimos agradecidos. Amém. Essas verdades são reveladas poderosamente no livro de Daniel, que mostra que Deus estava certo quando advertiu seu povo sobre o que aconteceria quando se afastasse dele e escolhesse reis terrenos. Foi isso que os israelitas obtiveram: reis terrenos e pecadores dominando pecadores, o que nunca é uma boa combinação. Reis humanos pecadores dominando pecadores, o resultado é pecado. Hoje nossas instituições, sejam civis, religiosas, por melhores que sejam, e são muito boas algumas, elas sempre serão pecadores, liderando pecadores. Nós estamos aqui no alto do Monte da Oração, em Barueri, a cidade mais rica do país. Sim, eles também têm dinheiro,
mas nós temos que ter consciência de que por mais que tenhamos, por mais fortuna que tenhamos, por mais riqueza que tenhamos, riquezas naturais, bem materiais, somos apenas humanos. Inclusive o nosso gestor aqui, ele foi cassado, o diploma dele foi cassado. Só que ele ainda está no poder, porque ele está... como é que fala? Ele tem que responder. Ele está, como é que fala? Esqueci o termo jurídico. Mas ele pode contestar a cassação. Então ele vai apelar para as instâncias superiores. E por enquanto ele está ainda no comando da municipalidade. Veja bem. Esse é um município pujante, mas os erros ainda continuam acontecendo. Aí na sua cidade também provavelmente acontece isso. A corrupção parece que ela está intrincada nos corações humanos. E está mesmo, porque afinal somos pecadores liderando pecadores. Afinal somos pecadores revoltados ou não contra Deus, o grande Criador do céu e da terra. A nossa nação é uma nação extremamente corrupta. Todo mundo rouba, ninguém paga por nada. Agora teve esse rombo aí de 6 milhões ou bilhões, eu não sei, é tanto dinheiro. Alguém roubou os recursos dos aposentados. E a pergunta que se faz é: quem vai resolver isso? Quem vai responder por isso? Quem vai responder por isso? E provavelmente tudo vai ser jogado para debaixo dos tapetes. E em última instância, quem vai se ferrar, com perdão da palavra, é você, sou eu, somos nós. Quem sustentamos essa grande nação. Mas Deus diz: eu sei, vocês são pecadores, por isso eu quis ser o governo de vocês. Ele disse para Israel: vocês não terão rei, eu serei o vosso rei. Mas aí o povo de Israel gritou: não, nós queremos um rei. Deus disse: você quer um rei? Tudo bem, saiba, o rei pecador vai subjugar vocês, vai cobrar impostos, vai pegar seus filhos para soldados, vai pegar suas filhas para servas, vai explorá-lo ao máximo. É o que acontece hoje. O rei do Brasil, aqui a gente chama de presidente, está escalpelando a nação. É pecador governando pecadores. Então nessa semana nós vamos continuar esse maravilhoso estudo. Ah, que gostoso estar com você aqui. Eu quero começar uma outra série, já tem aí sobre o Apocalipse e Daniel, mas eu quero falar de novo a partir da luz que a gente está tendo aqui com os estudos dessas semanas. E organizar de modo que, se você tiver dúvida, a gente consiga dirimir isso ao longo dos dias. Continue conosco. Aqui, estudo bíblico 100% genuíno, diariamente. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.